Israel aprova plano para nova ofensiva na faixa de Gaza, a despeito da pressão da comunidade internacional e ainda incentiva os iranianos a se unirem contra o governo do Irã, inclusive anunciando que apoiarão algumas questões relacionadas à disponibilidade de água, questões econômicas. Lembrando que o Benjamin Netanyahu garante que os 400 quilos de urânio enriquecido acima de 60%, que seriam para a finalidade bélica nuclear, não foram destruídos, o que pode significar um novo ataque de Israel. Falar um pouquinho também era sobre o Trump, que depois de uma cúpula, de uma reunião, de uma ligação junto aos Zelensky e outros líderes europeus, garante que se o Putin não aceitar uma proposta de cessar-fogo, consequências severas cairão sobre os russos. Vai lembrar, galera, que a gente teve também o Zelensky falando que o Putin, na verdade, está blefando, enquanto os russos garantem que não mudaram em nada a sua posição. Ou seja, eles alegam que só aceitam algum tipo de acordo desde que não tenham que perder nenhum território que foi conquistado e invadido. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Brasil, que cria o seu crédito ali, o seu plano chamado de Medida Brasil Soberano, para incentivar aquelas empresas ou produtos que sofreram bastante nas taxações dos Estados Unidos. Isso trouxe ou trará, claro, alguns impactos econômicos, mas o Brasil garante que é em defesa da soberania nacional. Como que vai ser esse pacote de ajuda econômica, hein? Para finalizar, pessoal, a gente tem também o Golden Dome, que vai custar mais de 1 trilhão para os Estados Unidos, tendo alguns novos detalhes anunciados e, claro, ameaçando bastante os inimigos geopolíticos americanos, como chineses e russos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, não estou falando da boca para fora, estou falando de uma conta que já tem mais de 3 milhões de usuários, inclusive esse que vos fala, né, que é extremamente satisfeito com a conta, que está oferecendo para você, em um momento em que o dólar está na casa dos 5,40, galera, não estou recomendando nada, tá? Mas quando você pega o custo do dólar em relação ao passado recente, galera, é muito baixo, é uma promoção entre aspas. Além do que, com o meu cupom RICARDO15, você tem a possibilidade de, na sua compra de dólares, ganhar 15 centavos de desconto por dólar convertido. Cara, a gente está falando aqui na faixa, não sei na hora que você está vendo o vídeo, claro, de 5,25, comparado a 6,30 que chegou aí no passado recente. Eu aproveito para ir montando minhas posições. Até porque a Nômade, ela é aceita em mais de 180 países, para mim faz muito mais sentido em viagens internacionais, por exemplo, comprar um dólar no momento que eu acho que está em queda do que contar com a sorte de um cartão de crédito naquele momento, além de vários benefícios que a Nômade te oferece, como por exemplo o cartão Nômade Explorer, que te dá a vantagem de ter cashback dolarizado a partir das suas compras, aqui no Brasil mesmo, tá? Lembrando, pessoal, que não tem custo de abertura, custo de manutenção, custo de, enfim, né, nada de custo, tá, para você manter ali a sua conta, e te dá, por exemplo, a possibilidade de pontos que não expiram, dentre outros benefícios aí que o cartão Nômade pode oferecer para você. Então, se você quiser, galera, link aqui, ó, ou QR Code na tela para vocês, cupom RICARDO15 e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil, caso você queira diversificar um pouco os seus investimentos. Tamo junto, galera! Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, Israel já tinha aprovado um plano da ocupação do território de Gaza, isso pelo próprio Gabinete de Segurança do Benjamin Netanyahu. Mas, além disso, eu trouxe para vocês que o chefe do Exército, do Estado-Maior de Israel, o Eyal Zamir, não estava muito satisfeito com a postura do governo Benjamin Netanyahu, alegando que essa ação que o Benjamin Netanyahu pretendia fazer de domínio da cidade de Gaza, de emigração voluntária dos palestinos para outros países, a criação das cidades humanitárias e o deslocamento de mais reservistas, uma ofensiva terrestre. Isso prejudicava tanto a imagem de Israel no cenário internacional, com pressão do Reino Unido, pressão da França, a Alemanha anunciando, por exemplo, boicote, sanções, a venda de equipamentos militares para Israel, mas também trazia prejuízos para a própria questão interna do país, já que os reservistas, que é o que compõe a maior parte do exército israelense, são trabalhadores. São pessoas que estão deixando de fazer parte da PEA, da população economicamente ativa, de criação de emprego, geração de valor, movimentação da economia e estão lá na guerra. Além dos prejuízos econômicos, isso traz um grande prejuízo social para o Estado de Israel. Além do que, isso poderia trazer um agravamento da fome, por exemplo. Não sabe-se o que o Hamas faria com os reféns,
Se em algumas posições onde possivelmente os reféns estão, a própria inteligência israelense coloca isso, tivesse algum tipo de ação militar do Estado de Israel, o Hamas poderia eliminar esses reféns, por exemplo. Então existem muitos empecilhos sociais, econômicos e até mesmo geopolíticos. Mesmo assim, o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, ele garantiu que ele não concorda com essa proposta, mas deixou claro, nós do Exército aprovamos a estrutura geral do plano operacional em Gaza. Sou contra a ofensiva, mas cumprirei as ordens do governo. A ideia é invadir, né, ele fala que não é anexar, é a criação de uma zona tampão, né, vai ocupar momentaneamente, mas é criar uma espécie de barreira ali, né, de espaço humanitário, dominar a cidade de Gaza e fazer um deslocamento forçado, ou como eles chamam, uma imigração voluntária do território de Gaza. O próprio Hamas, cara, anunciou que está tentando fazer algum tipo de mediação, algum tipo de cessar-fogo para cessar momentaneamente os ataques e mandou uma comitiva em direção ao Egito. Penso eu, tá, galera, que é meio que tarde demais. A gente percebe que Israel já aprovou o plano junto ao seu gabinete e agora até o próprio exército alega que não concorda com as medidas do Benjamin Netanyahu, mas o exército é uma força, um braço armado, né? O exército não tem opinião política, ou pelo menos, claro, não deveria ter em alguma democracia. Além disso, a gente teve ontem reclamações de Pezeshkian, para quem não sabe que é o presidente do Irã, alegando que existem muitas pressões internacionais, muitas sanções econômicas, questões climáticas graves, e que isso pode fazer com que haja algum tipo de escassez do Irã. Escassez de alimentos, escassez de água, por exemplo, por conta do agravamento da situação de seca. E o Irã fez questão de trazer a culpa para os Estados Unidos, para Israel, principalmente por conta das sanções e por conta de toda a situação de guerra. Dentro desse contexto, a gente tem duas notícias que são super relevantes. Primeiro, trouxe para vocês a época e agora tem a confirmação do Benjamin Netanyahu. Por mais que Israel tenha feito ataques em Natanz, ataques, por exemplo, em Fordow, a gente sabe, ou pelo menos achava, né, que Israel não tinha eliminado o urânio enriquecido. Lembrando que eram alguns problemas envolvendo o programa nuclear iraniano. O primeiro problema era a questão do urânio enriquecido acima de 60%. Estima-se ali 400 quilos, pelo menos a estimativa de Israel. Isso é um problema porque o urânio enriquecido a 60%, ele tem um salto técnico ou tecnológico muito pequeno para a finalidade bélica nuclear. Além disso, outro problema eram as questões envolvendo os engenheiros, cientistas, enfim, que trabalhavam no enriquecimento de urânio e a própria estrutura de enriquecimento. Sim, vários engenheiros, líderes do programa nuclear, eles foram eliminados e as estruturas foram muito atacadas, o que atrasou o programa nuclear iraniano. Isso não quer dizer que acabou com o programa nuclear do país. E o urânio enriquecido, segundo o próprio Benjamin Netanyahu, está preservado. Os 400 quilos de urânio enriquecido não foram destruídos, segundo Benjamin Netanyahu, no ataque contra Irã. Inclusive, tanto Israel quanto os Estados Unidos estão monitorando de perto, até mesmo com a possibilidade de novas ações militares. Ou seja, pelas palavras do Benjamin Netanyahu, se ele acha que há algum tipo de risco de uma ogiva nuclear, de uma arma produzida pelos iranianos, novos ataques podem ser realizados. Além disso, dentro dessas reclamações do Pezeshkian, Israel deixou claro, poxa, então quer dizer que o Irã está reclamando, por exemplo, da questão do fornecimento de água, de alguns insumos básicos para a população? O Benjamin Netanyahu colocou, população iraniana, é hora de agir. Se quiserem um Irã livre, isso não é um sonho, isso pode ser uma realidade a partir da ação de vocês. Aliás, mesmo durante o conflito Israel e Irã, ele sempre tentou deixar muito claro que, olha, nós não somos contra os persas são nossos aliados. E aliás, cara, existem algumas coisas étnicas aí, religiosas, que a gente mereceria um vídeo quase que mais profundo para falar sobre o tema, né? Por exemplo, quando você pega Teherã, existem vários judeus na capital iraniana. Então o próprio Israel fala que a luta não é contra os persas, mas sim contra o regime, contra o governo, o regime dos ayatolás, contra o presidente Pezeshkian. E dentro dessa proposta ele falou, Israel é um país que conta com a maior porcentagem da sua água vindo do processo de dessalinização e 90% da água que a gente utiliza, a gente faz algum tipo de reciclagem em água de reuso. Ou seja, nós israelenses podemos compartilhar com a queda do regime iraniano tecnologias que vão suprir algumas demandas sociais ou até mesmo minerais que possam ser necessárias aí para a população iraniana em uma situação de crise. Será, galera, que teremos uma nova intervenção, um novo ataque contra o Irã?
Além disso, garantimos também o Trump fazendo ameaças graves contra o Putin, colocando que consequências severas poderiam acontecer se o Putin não aceitar um cessar-fogo na reunião que vai ser tratada ali no Alasca. Segundo ele, tá? Haverá sim consequências severas, mas não direi exatamente quais. Em que sentido, professor? A gente teve uma videoconferência feita hoje com a participação do J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, a participação do Trump, do Zelensky, do Friedrich Merz, do Macron. Houve uma reunião na Alemanha, sediada ali na Alemanha, com a presença do Zelensky e outros líderes europeus, porque, como eu venho trazendo para vocês, uma reunião que vai discutir o futuro da Ucrânia e a segurança do continente europeu, sendo discutido no Alasca, entre Trump e Putin, cara, talvez, né, a Ucrânia e a Europa não se sintam muito confortáveis, porque são partes integrantes importantes ali de um eventual processo de paz que estão sendo excluídos do processo. O Trump tentou tranquilizar os países, colocando que é porque é só uma reunião preliminar, que ele vai ouvir o que o Putin tem a dizer, vai dar ali algumas sugestões, mas ele até deixou claro que a ideia é que caso a reunião dê certo, dentro de um futuro próximo, e eu falo assim, questão de no máximo uma semana, uma segunda reunião poderia acontecer. Muito possivelmente não na Alasca, mas talvez na Turquia, em algum país europeu, cara, não sabemos exatamente aonde, né? Mas aí sim com a presença do Zelensky e até eventualmente alguma liderança europeia. O Macron, por exemplo, né? Ele falou, por exemplo, que o Trump disse que qualquer questão envolvendo territórios vai ser discutido apenas pela Ucrânia, ou seja, os Estados Unidos não têm a intenção de negociar territórios e que ele vai negociar sim pelo fim da guerra. Só que daí eu deixo claro para vocês, em qual Trump você acredita? No Trump, que foi super bonzinho, falou que a reunião foi nota 10, que foi super amigável com os líderes europeus, com Zelensky, ou no Trump que até ontem estava falando, um acordo vai ter que a Ucrânia vai ter que aceitar ceder terras. Com o Trump falando, por exemplo, o quê? O Zelensky falou que pela Constituição da Ucrânia ele não poderia ceder territórios. Por que ele não ouviu a Constituição da Ucrânia antes de meter o país numa guerra, matando ali milhares de civis ucranianos? Palavras do Trump isso, hein? Ontem. Não é como se ele tivesse dito, sei lá, ano passado e mudou de ideia. Ontem ele falou isso. E aí, em qual Trump você acredita? Num Trump que alega que conversou com o Putin, que aparentemente o Putin quer a paz, ou no Trump, por exemplo, que hoje deu uma entrevista, depois dessa cúpula, depois dessa videoconferência com lideranças europeias, e falou, eu acho que eu não consigo mobilizar o Putin a parar de matar civis na Ucrânia. Se ele não consegue mobilizar e se ele não vai negociar territórios, qual que é a intenção da reunião? Cara, é muito difícil eu conseguir até trazer uma análise mais específica, porque, claro, eu vou dando aqui a minha opinião e vou baseando nos fatos, nas declarações. Tento separar para vocês, isso aqui é a minha opinião, isso aqui é o que de fato aconteceu. Mas o Trump, cada dia, fala uma coisa diferente. Então é difícil saber em qual Trump, o de ontem ou de hoje, a gente tem que acreditar, né? O próprio Friedrich Merz, por exemplo, que é o chanceler da Alemanha, também falou que o Trump disse que há uma cronologia a ser seguida. Primeiro, um cessar-fogo, e depois uma discussão por um acordo permanente. E aí, muito possivelmente, nesse acordo permanente, nessa discussão, a Ucrânia ou os europeus seriam colocados nesse debate. Lembrando que o Zelensky falou ontem que ele não pode negociar territórios enquanto não houver um cessar-fogo. E o Friedrich Merz, que é o chanceler da Alemanha, falou coisa muito parecida. A gente só vai negociar territórios quando houver um cessar-fogo. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque nós temos o Zelensky e o Friedrich Merz falando em negociar territórios. Uma coisa que não era dita até mais ou menos também semana passada. Então quer dizer que a Ucrânia aceita, desde que vier um cessar-fogo. A Ucrânia não aceita ceder territórios para ter um cessar-fogo. Mas a partir do momento de um cessar-fogo, ela aceita negociar os territórios? É isso que a gente está entendendo? Difícil de novo estabelecer, né? Algum tipo de recomendação. O que a gente teve, por exemplo, foi a Europa colocando também algumas condições para que esse cessar-fogo seja estabelecido. Fala, por exemplo, que não há reconhecimento de território como sendo russo, pelo menos antes do cessar-fogo. Fala também de uma soberania ucraniana sendo respeitada e também de uma garantia de segurança para os ucranianos durante o cessar-fogo. E aí, a coalizão dos dispostos, que é liderada pelos britânicos, pelos franceses e pelos alemães, mais uma vez se dispõe a ser essa garantia de segurança. Não há maiores explicações, detalhamentos de como seria essa garantia de segurança. Seriam com tropas europeias em solo ucraniano, nessa espécie de zona tampão entre Rússia e Ucrânia? A Rússia aceitaria que tropas britânicas, francesas e alemãs, que são membros da OTAN, se posicionassem em solo ucraniano na fronteira russa?
São todas questões aí, né, que estão em aberto. Mas essas foram as condicionantes que foram colocadas. Lembrando, pessoal, que a própria Rússia, por meio de declaração oficial da porta-voz das relações exteriores, deixou claro que, independente do que a mídia ocidental esteja colocando, os russos não mudaram de posição. Nós não aceitamos concessões. Não abrimos mão de Donetsk, de Lugansk, de Kherson, de Zaporizhia e também da Crimeia. O Trump falou que se o Putin não aceitar o cessar-fogo, consequências severas serão tomadas contra a Rússia. Que cessar-fogo é esse, galera? Então, tá indo todo mundo de peito aberto, sem saber o que vai acontecer? Porque, teoricamente, a prática, né? Semana passada, o Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos, esteve durante 3 horas numa reunião com o Putin. Nessas 3 horas de reunião, ficou definido algumas coisas que a gente não sabe. A mídia vem colocando que supostamente os americanos aceitaram que Donbás e a Crimeia ficassem com a Rússia e a Rússia abriria mão, ou pelo menos congelaria a frente de batalha durante determinado período. Agora não é mais isso? Agora não é o Trump que vai negociar ou decidir sobre a cessão territorial? Entende? Ou assim, a gente tem informações vazadas de maneira errada, estão mentindo, porque, novamente, né? A Rússia então não aceita ceder nenhum território em troca? E qual vai ser o benefício para a Ucrânia do cessar-fogo? Talvez parar de avançar na frente de batalha? Vale lembrar, galera, que a gente teve no comecinho dessa semana até agora um avanço importante na região de Donetsk que ameaça cidades importantes como Kramatorsk e Pokrovsk. A Ucrânia fala em cerca de 110 mil militares que estão posicionados, que estão conseguindo invadir em 2 flancos diferentes, talvez até fazendo uma espécie de movimento de pinça para anexar futuros territórios ucranianos. A Rússia para o ataque, essa vai ser a garantia? Essa vai ser o destaque aí do cessar-fogo? O próprio Zelensky colocou que o Putin está blefando sobre esse cessar-fogo. Segundo Zelensky, o Putin está pressionando a frente de batalha em uma nova tentativa de mostrar que pode ocupar toda a Ucrânia. Esperamos que o tema central seja sim o cessar-fogo na conversa entre Trump e Putin, mas cessar-fogo imediato. Devem ser estabelecidas sanções e reforçá-las caso a Rússia não concorde com esse cessar-fogo. Ou seja, percebam, galera, que é tudo muito aberto, é tudo muito dinâmico e é difícil a gente saber exatamente o que vai acontecer nessa reunião de sexta-feira. O Trump deixou muito claro ontem que ele vai sentar à mesa com o Putin. Se ele consegue perceber se a reunião vai ser bem sucedida ou não, em 2 minutos. Se ele perceber que não vai ser muito bem sucedida, essas consequências severas ameaçarão, serão colocadas sobre a Rússia. A gente teve também, pessoal, hoje, o Brasil anunciando uma medida provisória. Para quem não sabe, medida provisória é um dispositivo feito pelo Poder Executivo que tem força de lei durante 120 dias. O Congresso, ou seja, o Senado e a Câmara, vota pela manutenção, pela alteração ou pela exclusão mesmo dessa medida provisória. Então, passa de força de lei a partir que é colocada a medida provisória, só que o Congresso pode derrubar, pode alterar, ou até mesmo deixar caducar, porque se ninguém fala nada durante 120 dias, a medida provisória simplesmente caduca, né? Então vale durante 120 dias, mas depois deixa de valer porque foi uma medida provisória, ou seja, feita provisoriamente pelo Poder Executivo. Geralmente é quando precisa de uma coisa muito dinâmica, uma coisa muito rápida que não há tempo de passar pelo Congresso. Pelo menos deveria ser, esse tipo de usabilidade aí, segundo a nossa Constituição. E essa medida provisória, ela foi nomeada de Brasil Soberano. Claro, galera, é uma retaliação. Não retaliação, mas é uma resposta ao tarifaço do governo Trump. A gente está falando de impactos que estão orçados em, no mínimo, 30 bilhões, talvez mais, vamos discutir aqui exatamente o porquê, tá? Essa medida provisória, ela fala em 30 bilhões de crédito para empresas que foram afetadas por esse tarifaço. Só que, claro, esse crédito vai estar condicionado à manutenção de empregos. Ou seja, empresas dos setores que foram afetadas pelo tarifaço, e o governo brasileiro fez uma lista dos setores que são mais afetados, alegando que cerca de 40% das nossas exportações de 40 bilhões vão ser afetadas, vão ter crédito facilitado, desde que essas empresas não demitam os seus funcionários. O Brasil fala também, galera, de um adiamento na cobrança de impostos, 5 bilhões que as empresas afetadas terão em crédito tributário, ou seja, uma espécie de crédito que você ganha para não pagar os impostos, como se fosse uma espécie de cashback, vai entre aspas, da utilização ali dos seus impostos.
Operações de seguro contra inadimplência de compradores, também garantido pelo governo brasileiro, e fala também de compras públicas, além do Brasil apostar na diversificação de mercados. E de fato o Brasil vem tentando fazer isso. O Brasil, por exemplo, a partir do Mercosul se aproxima do Canadá, se aproxima do Sudeste Asiático com Singapura. Tivemos telefonemas ontem com Xi Jinping, anteontem com o Putin, anteontem com Narendra Modi, prometendo reforçar também laços econômicos. O próprio Lula Pessoa deixou claro, segundo as suas palavras, né? Que a ideia é, vamos aprender com a Índia. Ao invés de ficar chorando, vamos procurar ganhar em outro lugar. O mundo é grande e existem inúmeros parceiros comerciais. Ou seja, o Brasil está dando uma resposta. Só que eu quero mostrar para vocês, deixar bem claro, que o Brasil não adotou medida de reciprocidade. E aí nós temos duas opções e duas explicações diferentes. Talvez uma mescla das duas seja a melhor explicação para por que o Brasil não adotou a medida de reciprocidade. A palavra do Lula é que aqui no Brasil, segundo ele, tá? Não estamos adotando reciprocidade, veja como nós não somos negociadores. Nós não queremos, em um primeiro momento, fazer nada que piore a nossa relação com os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil alega que não adotou reciprocidade, porque isso poderia ferir o ego, enfim, né, do Trump e dos Estados Unidos, e seria suficiente para que os americanos adotassem ainda mais medidas contra o Brasil. A gente pode ver isso por um prisma positivo, que o Brasil está querendo negociar, ou será que o Brasil não queria de fato essas retaliações? Porque, querendo ou não, se há mais sobretaxas, isso impacta ainda mais as exportações, o que exigiria mais gastos públicos do governo brasileiro. Além do que, sancionar produtos dos Estados Unidos significa, se a gente critica os Estados Unidos, critica o Brasil também, né? Significa que os produtos americanos entrariam mais caro no mercado brasileiro. Ou seja, às vésperas de um processo eleitoral do ano que vem, sanções sobre taxas a produtos americanos, fazendo com que eles entrem mais caro, causando inflação no mercado brasileiro. Talvez não seja a melhor proposta. O próprio Lula falou, por exemplo, com um palavreado, né, não muito, enfim, requintado, que falou assim, essa boss, enfim, né, que o governo americano está fazendo, não vai dar certo. Alegando que ele viu, por exemplo, uma notícia que ontem o contrafilé nos Estados Unidos estava sendo vendido a cerca de $150, também por conta das taxações da carne brasileira. O Haddad falou, galera, que o Brasil está sendo sancionado por ser mais democrático que o agressor, que essa situação é inédita e comum. E o próprio Lula falou que não tem ninguém aqui que está desrespeitando os direitos humanos. Que os nossos amigos americanos, quando querem brigar, eles criam uma imagem de demônio contra aquele alvo. Eles vão lá e fazem isso para adotar medidas de sanções, boicotes contra aquele país. Ele alega que executivo e legislativo não têm nenhuma incidência sobre a Suprema Corte. Ou seja, alegando, galera, que o Brasil é a parte razoável da questão, que os americanos não estão sendo razoáveis, mas o Brasil, como é ainda mais razoável, não adotou reciprocidade porque está buscando maiores negociações com os Estados Unidos. E aí, pessoal, achou a medida brasileira interessante? Acha que vale a pena, galera, nesse sentido aqui, gastar, né? Porque a gente fala de 30 bilhões na concessão de créditos. Mas existem outros subsídios também, como a prorrogação de impostos, como, por exemplo, as compras governamentais que vão ser feitas para ajudar os produtores para que eles não sofram. Acha interessante? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, eu trouxe para vocês também que os Estados Unidos, dentre vários outros planos econômicos e militares, está desenvolvendo o seu chamado Golden Dome. A gente fala de um projeto que, segundo Trump, vai ser finalizado até o final do seu primeiro mandato, e ele conta com um orçamento de 175 bilhões de dólares. Praticamente aí R$1 trilhão, no mínimo, porque, de novo, é o pré-orçamento, mas aí vai mudando, alguns equipamentos vão sendo colocados a mais, tudo tal. Qual que é a ideia? Hoje, quando a gente fala de mísseis balísticos, não existem defesas eficientes. E não é por parte dos Estados Unidos, é por parte de nenhum país. Quando o míssil balístico ele sai ali da atmosfera e depois ele volta, a velocidade é muito grande. Além do que existem várias contramedidas que são utilizadas para que os sistemas de defesa antimísseis não consigam defender esses mísseis balísticos. O Iron Dome, que é o de Israel, não é contra esses mísseis balísticos, mas o Golden Dome, que os Estados Unidos estão desenvolvendo, baseado, né, meio que assim, como se fosse uma referência no escudo antimísseis, ou antifoguetes no caso de Israel, e escudo antimísseis no caso dos Estados Unidos, é para essa finalidade. Os Estados Unidos colocou, galera, que vão ter uma camada de satélites
e 3 camadas terrestres de proteção e ataque, com mísseis interceptadores, radares e até mesmo lasers. Esses satélites, eles vão ter sensores e sistemas de orientação para fazer um alerta antecipado que vai rastrear os mísseis inimigos, vai coordenar a defesa antimísseis para disparar contra essas posições. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os satélites vão estar dispostos, vistoriando os territórios estrangeiros. Como que os americanos pretendem combater os mísseis balísticos? Se ele sair da atmosfera, é muito difícil ele conseguir ser bloqueado. E se a gente conseguir interceptar o míssil na hora que ele estiver subindo, não na hora que ele estiver descendo? Sensacional! Só que para isso, eu tenho que manter um sistema de vigilância 24 horas, com satélites apontados, e qualquer tipo de movimentação militar estranha, fazer algum tipo de ataque de prevenção, né? Deixa eu atacar antes que o míssil balístico seja lançado. Vamos tentar trocar? Vamos imaginar que a China faça a mesma coisa. Um Golden Dome e que tenha satélites apontados para o território americano, e aí qualquer movimentação americana estranha, os chineses façam ataques contra o solo americano. Os americanos se sentiram confortáveis? É mais ou menos isso que a China e a Rússia reclamam. Então quer dizer que eu agora vou ser vistoriado com satélites apontados, com mísseis podendo disparar contra o meu território a qualquer momento. Porque os Estados Unidos qualquer para defesa. Mas quem garante? Quem garante que não possa ser para ataque? Isso aí, entende? Então esse Golden Dome, se de fato for para frente, vai levar bastante problemas aí para a geopolítica militar internacional. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.